capítulo de número 24, versículo 48 e 49 de Lucas diz: e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, com alegria na alma, fervor no espírito, ardor no coração, aqui estamos, meu Deus, para te engrandecer, te enaltecer, te glorificar, te adorar, porque o Senhor é bom, é grande, é fiel, é único e poderoso. Aqui está a tua querida e amada igreja que vier te adorar, que vier em busca da tua palavra, o pão vivo que desce do céu, para serem alimentados e fortificados. Que assim o Senhor venha, meu Pai, e a todos abençoe. É a minha oração, é o meu pedido, falando com todos de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. No ano de 1909, 1910, um pastor chamado Charles Parham, em um dos estados americanos, chegou um dia em um culto de ensino e pregou para a igreja sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja não gostou da mensagem, rejeitou a mensagem. Falou que o pastor Charles Parham estava ficando ruim das ideias. Mas entre os irmãos tinha um crente chamado William Seymour, um homem de pele escura, alto e forte. Chamou Charles Parham e disse: eu creio nessa palavra. Vamos orar para que também nós falemos em outras línguas e sejamos cheios e batizados com o Espírito Santo. E assim o fizeram, mais receoso, porque a igreja não estava aceitando aquela doutrina. Então William Seymour viaja, parece-me que para Los Angeles, levado e guiado pelo Espírito Santo. Se hospeda na casa de alguns irmãos e começa a buscar a Deus em oração, até que Deus revela para ele um lugar com o nome Azusa, mas ele não conhece a cidade. Então alguém diz que Azusa é o nome de uma rua. Ele procura essa rua chamada Azusa. É uma rua de pessoas muito pobres, e uma rua pela pobreza, onde havia muita prostituição. Mas foi nessa rua que ele achou um galpão abandonado, esquecido, largado, e ele disse: eu vou procurar o dono e vou alugar esse lugar. Alugou o salão e começou a orar, e Deus começou a fazer maravilhas. A história diz que ele orava com a cara, o rosto, a cabeça dentro de uma caixa de sapato. Quando as pessoas chegavam no culto e via William Seymour com a cabeça, o rosto dentro da caixa de sapato, ficavam espantados e perguntavam por que ele estava orando assim. Ele disse: porque eu não sou digno, aleluia, de apresentar o meu rosto diante da glória e da majestade da presença daquele que está no recinto. E de repente aquele lugar se encheu de almas. Ele colocou a placa na porta do salão que dizia: neste lugar Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus prepara e leva para o céu. E as pessoas foram lá curiosas por aquele novo movimento na cidade, aquelas pregações. De maneira que a igreja se encheu, e William Seymour enviou
missionários para quase todo mundo. Na Europa também foi enviados mensageiros, missionários, para um país chamado Suécia. Chegando na Suécia, foi aquela novidade, mas as pessoas ficavam cismadas com essa doutrina de falar língua estranha, de profetizar, de marchar, de pular. Então as pessoas olhavam com um certo receio, até que um dia 2 crentes, por nome Daniel Berg e Gunnar Vingre, batistas, seminaristas, decidiram ir olhar o culto pentecostal. E quando eles chegaram lá, eles ficaram espantados, mas acharam algo que só fez com que eles achassem engraçado. E eles saíram dali rindo, com o movimento dos irmãos, com as atitudes dos irmãos, eles saíram rindo. No outro dia, ele disse: vamos lá novamente. Foram lá novamente. Nesse dia Deus fez algo poderoso, eles já saíram espantados do culto. No terceiro dia que eles foram, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Eles começaram a falar línguas mistério, língua dos anjos. Hora que eles zombavam no início, foram batizados. Aí Deus levanta o profeta no meio da congregação e diz assim para eles: vocês vão para um lugar chamado Belém. Eles foram pesquisar onde era esse lugar chamado Belém. Então descobriram 2: Belém da Judéia, mas lá nessa época não se permitia pregar o evangelho, você poderia morrer se assim chegasse falando de Jesus. E eles descobriram outra cidade chamada Belém do Pará. Eles disseram: é para essa cidade que nós vamos. Fizeram as malas só com o dinheiro da passagem, entraram no barco e vieram para o Brasil, para o Belém do Pará. Quando desceram do navio, não tinha dinheiro para comprar nem um cachorro quente. Sentaram-se em um banco de praça e de repente caiu uma fruta. Ele nem sabia o nome da fruta, manga. E eles viram o menino comendo e passaram o dia todo comendo manga. Mas aí eles procuraram a igreja da sua origem, que era a igreja batista. Com muito sacrifício, mímicas, levaram ele para a igreja batista. Ele se identificou e foi fazendo o gesto. E lá foi cedido a eles o porão da igreja para eles morarem. Durante o dia um trabalhava e o outro estudava. Durante o dia um trabalhava para ter o sustento e o outro estudava a língua portuguesa. De noite, o que foi estudar ensinava para o que foi trabalhar. Com mais ou menos 1 ano que eles estavam na igreja, chamaram o dirigente e disse: nós já queremos pregar, nós já sabemos falar português, nós queremos falar das grandezas de Deus. A história diz que deram oportunidade ao Daniel Berg. E ele começou dizendo: olha, nós estamos aqui para falar para os brasileiros que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus Cristo dá dom de línguas espirituais. Aí de repente Jesus tomou Daniel Berg e ele começou a falar em língua estranha. A igreja se espantou. Sabe o que foi que fizeram com eles? Os expulsaram da igreja. Na verdade eles ainda foram espancados. Fugiram para a mata para não morrerem. Olha o que eu estou falando para os senhores. Lá na mata eles começaram a pensar: meu Deus, será se nós viemos para o lugar errado? Será se nós não estamos na tua direção? Será se nós erramos o Belém? Não era esse Belém? Nesta mesma noite que eles estão escondidos na mata, uma irmã chamada Celina Albuquerque, ela chegou em casa com aquele pensamento, aquela mensagem na cabeça: Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz a gente falar em outras línguas. E ela disse: será que é verdade? E ela não conseguiu dormir, dobrou o joelho meia-noite, foi até 4 horas da manhã querendo saber uma resposta. De repente Deus batizou a irmã Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. A primeira mulher ou a primeira pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. Ela procura Daniel Berg e Gunnar Vingre
e diz: olha, eu recebi esse batismo. E vamos fazer o seguinte: vocês vão lá para minha casa, e lá vocês vão começar um trabalho. Já que vocês foram expulsos da igreja, vocês podem começar o culto lá na minha casa. Aleluia. E se os amados não sabem, as Assembleias de Deus é a maior igreja do Brasil e a maior igreja pentecostal do mundo. Pastor Marco Feliciano conta esse testemunho. Ele foi pregar em Belém do Pará, no centenário da igreja, centenário das Assembleias de Deus. De repente entrou no culto 500 irmãos da igreja batista, netos, bisnetos, parente daqueles irmãos que expulsaram Daniel Berg do culto da igreja. Sabe para quê? Para pedir perdão. Aleluia. O pastor disse que chorou muito. Nós pensávamos que não era de Deus, nós pensávamos que Deus não estava no negócio, nós pensávamos que era invenção humana. Nós viemos aqui para pedir perdão aos irmãos assembleianos. Aleluia. Ó, o texto que li vai dizer, ou está dizendo: e dessas coisas vós sois testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A presença do Espírito Santo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão poderosa. Mas existem 3 formas de alguém falar em línguas, de alguém revelar alguma ação do Espírito Santo. Primeira, ela é relativa à emoção. Tem gente que às vezes fala, ou até tem um gesto na igreja, marcha, pula, atraído, envolvido pela emoção. Ou seja, é uma ação da carne. O homem, ele pode visualizar alguém cheio do Espírito Santo, achar bonito, e ele pode copiar do mesmo jeito. O jeito de falar a língua, o jeito de marchar e o jeito de profetizar. Então pode ter origem na emoção ou na carne, esse movimento. O segundo pode ser uma imitação do inimigo. Satanás, ele pode se aproveitar e trazer imitações do Espírito Santo. Por esta razão é importante que os irmãos busquem um dos dons que é dado à igreja entre os 9, é o dom do discernimento de espírito. Você tendo esse dom de discernir o espírito, você vai saber quando é da carne, quando é do inimigo e quando é de Deus. Tem vários movimentos e às vezes a gente quer censurar, dizendo que não é de Deus, porque a gente acha os movimentos meio estranhos. Mas o movimento não é que não seja de Deus, é que às vezes pode ser uma xerox, uma cópia ou uma imitação. Tem movimentos, ações. Alguém disse até de uma forma meio humorística, tem a unção do cortador de cana. Entendeu? Tem. Não é? Do aviãozinho. Não é que não seja de Deus, Deus pode usar. Tem a unção do quero mais. Tem. Do pinhão. Só que o que acontece não é que quem está cheio do Espírito Santo não possa ter uma reação como essa. Pode. Eu lembro até da história de um irmão que quando ele se alegrava na igreja, ele se levantava, colocava o dedo para cima e fazia piuí, 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 piuí. E quando foi um dia, o pastor da igreja fez uma festa e chamou um pregador muito famoso.
muito conhecido. E ele disse: mas aquele irmão vai vir para a igreja e vai fazer vergonha. Chamou o diácono e disse: vá na casa do irmão e diga a ele que ele não precisa vir para o culto hoje, não. Misericórdia. Aleluia. Já pensou um pastor dizer que a ovelha não precisa vir para o culto? Irmão, eu saio correndo atrás para todo mundo vir. Esse não queria, não. Aí o diácono foi, já preocupado: como é que eu vou dizer para o irmão que não é para ele ir para o culto hoje? Aí de repente o irmão está vindo da roça, descalço, chapéu de palha, camisa, só tem a frente e atrás não tem mais nada, que rasga. Mas ele vem, calça toda remendadazinha, com a enxada nas costas. Aí quando de repente lá vem um diácono. Ô meu irmão, ô meu irmão, que coisa boa, o Senhor veio me visitar. Ah, quanto tempo que ninguém veio me visitar. Que maravilha, irmão, que coisa linda. Oh, que maravilha, Deus é bom, que honra, que glória. Piuí. Chegou perto do diácono. O diácono não se controlou, meu irmão, começou a falar línguas estranhas, se encheu. E quem disse que o diácono teve coragem de dizer para o irmão que não era para ele por mundo? Voltou, e aí o pastor: rapaz, não consegui não, pastor. Mas rapaz, você é um diácono devagar demais. Aí de noite, quem estava no culto, o irmãozinho, o Piuí, sentado lá no seu cantinho, na sua cadeira. O pastor começou a pregar, o pregador da noite, aquela palavra poderosa. Aí o irmãozinho pulou da cadeira. Piuí! Aí o pastor: aí o pregador parou de pregar na hora. Quando ele ouviu aquilo, ele parou. E o irmão: Piuí, Piuí. E o pastor olhando, o pregador olhando. A igreja ficou espantada. O pastor com a mão na cabeça. Aí o pregador olhou para a igreja e disse: vocês estão entendendo esse mistério aí? Aleluia. Deus me disse o que ele está falando de mistério. Quando ele faz Piuí, ele está falando em língua espiritual. Louvem ao Senhor. Quando ele roda a música, todas as nações louvem ao Senhor. Ei, que mistério de Deus. Eu só preciso ter um discernimento para entender quando é Deus, quando é a carne, quando é a emoção, quando é o inimigo que está usando. É só isso que eu preciso entender. Porque analise um marido que bate na mulher, aí chegar aqui vai falar em mistério, profetizar. Ah, meu irmão, eu não vou acreditar não. Já imaginou? Derruba a mulher da cama de noite, vai falar. Aí chega no culto, cheio de língua estranha, cheio de... Ah, meu irmão. Já pensou, o camarada está lá fora, toma uma cervejinha gelada, aí vem para aqui falar em mistério. Às vezes, trai a esposa, aí chega na igreja. Não, eu falo sem medo, não tem nada de Deus, é demônio copiando, porque o Espírito Santo, quando ele vem na vida de homens e mulheres, fracos e falhos, mas que são tementes ao Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Jesus. Então a gente precisa ter esse discernimento. Porque na verdade quem copia faz mais bonito do que o original. A cópia fica mais bonito do que o original, que é para tentar lhe seduzir e lhe engodar. E dessas coisas vós sois testemunhas.
Em Atos 1:5, Jesus Cristo ressuscitou, está dando as últimas instruções. Aí ele diz assim para os discípulos, 1:5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus Cristo está confirmando a promessa. Porque quando João veio, o maior homem já nascido de mulher, ele não batizava ninguém com o Espírito Santo, ele batizava com água. Mesmo ele já sendo cheio do Espírito Santo, ainda mesmo dentro do ventre da própria mãe, ele já era cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando Maria vai visitar Isabel, porque o Gabriel aparece para Maria e diz que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, e ela fica espantada. Aí o arcanjo, o Gabriel diz: não fique espantada não, porque a tua prima Maria, ou melhor, Isabel, está grávida, e já é o 6º mês. Ela foi visitar. Quando ela chegou na porta de Isabel, a irmã Maria disse assim: irmã Isabel. Aí a irmã Isabel gritou lá de dentro: que honra é essa, que a mãe do meu Salvador está vindo me visitar? Pois quando eu ouvi a tua voz, o menino que está no meu ventre, ele pulou. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí vem esse João batizando, e batiza muita gente, não é? Dizem que era 5.000 pessoas, às vezes ele batizava por dia. Aí os sacerdotes foram até João e perguntaram: você é o Messias? É o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. E a Bíblia diz, e ele afirmou e não negou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Se você não é o Messias, diziam os fariseus, os saduceus, por que então que você está batizando? Aí ele disse: porque eu estou batizando com água. Eu estou batizando porque eu batizo com água. Agora depois de mim vem um, aleluia, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. E este não vai batizar só com água, vai também batizar com o Espírito Santo e com fogo. E deixa eu dizer para o Senhor na noite desse dia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo será para sempre o mesmo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. João batizou com água, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Versículo 6. Aleluia. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, quando restaurarás tu neste tempo o reino? Disse: não vos compete a vós saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder. Virtude e poder é a mesma coisa. E no grego, a palavra para virtude aqui é dínamo, dá origem à palavra dinamite, uma coisa que explode com força, que explode com poder. O poder que Jesus Cristo coloca na vida da igreja é um poder que explode. É por isso que está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela tem dínamo, ela tem dinamite, ela tem poder. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha no grego é o mesmo que mártir. Porque Jesus Cristo, ele disse que era para os apóstolos fazer discípulos, mas para os discípulos ele disse: vocês são testemunhas.
Qual é a diferença de discípulo para testemunha? Vou lhe explicar. Discípulo é aquele que aprende a verdade de um mestre. Testemunha é aquele que morre pela verdade do mestre. Vocês têm que estar dispostos a morrer pela minha palavra. É o que diz Jesus. Eu estava vendo um debate, eu não sei se são 2 pastores, no meu Instagram apareceu esse vídeo. Um rapaz questionando, dizendo que hoje não existe pastores, porque nenhum pastor hoje tem coragem de morrer pela igreja. Eu não vou dizer para os senhores que têm ou não tenham coragem, isso aí só o momento revela. Mas muitos cristãos deram a vida pela igreja, morreram pelo evangelho. Mas a Bíblia não diz que o bom pastor morre pela igreja. Diz que o bom pastor dá a vida. Não é difícil de entender. Não está dizendo que o bom pastor vai morrer pela igreja. Está dizendo que ele vai dar a vida. Como assim, pastor? Quem é pastor e realmente tem compromisso com Deus, ele não vive a vida dele. Ele dá a vida dele para a igreja. Em oração, em visita, deixa às vezes de passear, deixa às vezes de desfrutar de alguma coisa. Então ele não vive mais para ele, ele vive para a igreja. Então ele dá a vida para a igreja. Ele não morre, mas ele entrega a sua vida para orar pela igreja, consagrar pela igreja, jejuar pela igreja, visitar a igreja, ensinar a igreja. Ele se dedica, ou ele dá a vida para a igreja. Entendeu? Mas aqui ele está dizendo que nós temos que ser testemunhas. E essa colocação de Jesus, ela vai se cumprir no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu o som como de um vento vermelho impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Alguém um dia fez a seguinte indagação: por que foi que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e sobre os discípulos veio como línguas repartidas de fogo? Existe até um debate que, na verdade, quando João disse assim: aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele disse que ali são 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo é um, e o batismo com fogo é outro. E na mente de alguns estudiosos, eles dizem que o batismo com fogo significa falar de condenação, lago de fogo e enxofre. É um pensamento, eu acho que não está muito claro, porque aqui no 2 de Atos, eles foram batizados com o Espírito Santo e línguas repartidas como que de fogo. Então eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas o porquê Jesus Cristo recebe em forma corpórea de uma pomba? Porque a pomba é a ave que representa o Espírito Santo, pela pureza que ela tem, e porque eu não sei se é a única, pode ter outra, mas o pombo, ele não tem véu. Você sabia que o pombo é uma das únicas aves que não tem fel? Fel é aquela sacolinha com aquele líquido verde que amarga mais do que fel. Ué, já é fel, não entendi agora. E se você estiver tratando a galinha e pocar aquela sacolinha de fel em cima da galinha, não tem cristão que coma, que amarga. Amarga mais do que o remédio que o doutor passou para mim, o losatano. Eita bicho para amargar. Eu jogo na goela direto, que é para não tocar na... Mas a pomba não tem fel, não tem amargura. Por isso que ela é a ave que melhor representa o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não tem amargura na vida, na alma nem no coração. Aleluia! É por isso que você precisa se encher do Espírito Santo. Porque alguém disse que Satanás
Ele não tem medo de quem tem uma conta de 5 milhões no banco. Ele não tem medo de quem tem carro importado. Ele não tem medo de beleza. Ele não tem medo de anel de formatura. Ele não tem medo de diploma na parede. Ele não tem medo de grandeza. Agora, quando ele vê um crente comprado, lavado, santificado pelo sangue e cheio do Espírito Santo, ele diz: aí não dá para encarar não. Glória! Glória! E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, o poder ele pode vir de 3 formas, ou a ação do Espírito Santo ela pode ser apresentada de 3 formas: pela emoção da carne, pelo inimigo e por Deus. Da carne é quando eu quero ganhar status de profeta, então eu vou tentar apresentar alguma coisa para ganhar esse status. Quando vem da parte do inimigo, é quando o inimigo sabe que você tem uma tendência, você é atraído por esse movimento, aí ele se aproveita para tentar lhe ganhar, copiando, apresentando coisa para lhe atrair. Às vezes, me permita falar, estamos no culto de doutrina. Às vezes em igrejas sem compromisso, sem responsabilidade, pastores sem temor de Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com as almas, simplesmente querendo fazer da igreja um meio de vida, uma maneira de ter lucro financeiro. Então ele vai trabalhar dentro daquele contexto que ele sabe que vai lhe atrair. Porque Jesus Cristo disse: muitos virão em meu nome. E eu até lembrei de um pastor. Ele disse que tinha 2 filhos e o menor aprontou. Aprontou a primeira vez. Ele disse: não vou bater em você dessa vez não, mas se da próxima vez você aprontar de novo, eu vou lhe quebrar na emenda. Aí o inimigo tentou o menino errou de novo. Aí disse: agora você não escapa não, seu cabra. Pegou o camarada, foi lá, buscou o cinturão. Quando ele pegou o menino, o cinturão, ele disse: pai, deixa eu fazer logo um pedido para o senhor, antes do senhor bater em mim. Fale, seu cabra safado. Não bata em mim não, em nome de Jesus. O pastor disse: pronto, agora me quebrou. Em nome de Jesus. Vai-se embora daqui, seu cabra. Você está entendendo? Então quem tem essa malícia, me permite essa palavra, essa visão, vai usar o nome de Jesus. Então vai chegar para você e vai dizer: olha, Jesus está mandando você fazer isso, Jesus você fazer aquilo, Jesus vender a sua casa, Jesus vender o seu carro, Jesus pegar o seu salário, Jesus... Aí você, como é falado em nome de Jesus, mas nem tudo que é falado em nome de Jesus foi Jesus que mandou falar não, meu irmão. Nem tudo que é falado em nome de Jesus foi Jesus que mandou falar não. Busque o dom do discernimento, porque muitos virão em meu nome, repito, disse Jesus, e enganarão a muitos, farão até fogo descer do céu, farão milagres, que vai deixar as pessoas espantadas, boquiaberta. Mas não venha para a igreja para ver milagre, venha para a igreja para receber a palavra de Deus. Porque está escrito: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a homem sábio e prudente, que edificou a casa na rocha. Veio a chuva, o vento, a tempestade, soprou tudo, bateu com força, mas ela permaneceu firme. Aleluia. E eu conheço muita gente, eu já tenho quase 30 anos de crente, 25 pastoreando. Eu conheço muita gente que recebeu milagre, foi curado de câncer, ressuscitou em cima da pedra e hoje estão no mundo bebendo cachaça. Sabe por quê? Porque receberam milagre, mas não abriram o coração para receber a palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, ser amigo do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cerca de 500 pessoas ficaram esperando a promessa. Pelo menos dá para a gente entender assim, foi esse tanto de pessoas que viram Jesus ressuscitado. 500 pessoas. Jesus falou para eles, deu as diretrizes, disse que ele ia, depois ia voltar, ia mandar o Espírito Santo, eles iam ser batizados com o Espírito Santo, ficassem em Jerusalém. Eles começaram a esperar. Passaram-se 10 dias, porque da Páscoa para o Pentecoste são 50 dias. Jesus Cristo passou 40 dias com eles, ficou 10 para terminar o Pentecoste. 10 dias. Eles foram orar no cenáculo. Oraram um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7, 8, 9 dias. No 9º dia, já tinham ido-se embora mais de 380 pessoas. Só ficaram no 10º dia, quando o Espírito Santo desceu, cerca de 120. Por quê? Porque não entenderam a palavra. Jesus Cristo disse assim: ficai em Jerusalém até, ore até, insista até, ore até chegar, busque até receber, não desista até ele abrir a porta. Vai em frente até ele fazer o milagre. Aleluia. Ele não estipulou prazo, nem data. Ele só disse: continue até que do alto, até que eu abra a porta, até que eu cure, até que eu encha, até que eu batize, até que a trombeta toque, até que eu volte, até que eu me ponha de pé, até que eu derrote o teu inimigo, até que eu vença o adversário, até que eu faça milagre, até que eu te dê vitória. Vai em frente até que ele faça. Não desista. Prossiga.